E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu acho que saiu até saliva aí, acabei de tomar um café, te falar, viu? Mas enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito legal. Na verdade assim, né? Me perguntaram, eu acabei fazendo uma conversa com adolescentes e eu tenho falado isso bastante, porque não tem muita diferença nas perguntas, nas dúvidas que chegam para mim. E eu juntei algumas, não são muitas ainda, mas eu acho que vai ser legal compartilhar, porque tá rolando um bururu em cima desse tipo de pergunta. E poxa vida, né? Às vezes é uma dúvida também que muitos adultos têm em relação a começar a usar droga, ou estar usando e já não tá legal, o que que seria, né, de fato estar viciado. Então, assim, eu já fiz alguns vídeos aqui, tem bastante ilustração sobre isso, que é, a grande dúvida é essa, tipo, puta, mas eu tô viciado, será que eu tô viciado? Será que se eu começar a fumar, eu vou ficar viciado? E realmente essa é uma grande dúvida, sabe? Eu também já expressei aqui em outros momentos que para mim a grande dificuldade foi aceitar que eu estava viciado, que eu era um dependente, um drogado, um alcoólatra. Essas questões elas são muito difíceis mesmo, sabe? E, enfim, existem várias realidades, existem protocolos clínicos, maneiras de instituições, anamneses, medicinais, que você pode fazer ali um checklist mesmo, sabe? Para ver se tem as características de uma dependência, de um vício. Mas assim, o que eu estou tentando trazer aqui é de uma forma muito mais ampla, porque os vícios eles estão muito cruzados, mas existem algumas diferenças entre os vícios cruzados. Eu vou tentar esclarecer de uma maneira um pouco lúdica assim, tá? Como eu também já coloquei aqui no canal, até te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, fica à vontade para acompanhar. Eu faço tópicos pontuais, temáticos, específicos, mas acabou gerando uma conversa continuada aqui, então os vídeos eles estão meio que ligados assim, sabe? E, enfim, então eu já retratei alguns vícios específicos, mas eu converso aqui sobre álcool e droga. A questão é exatamente essa. E a droga, ela é muito ampla, né? Porque a literatura, no aspecto de doenças de saúde mentais e etc., elas colocam, inclusive, a cafeína como um aspecto de vício, como uma característica de droga. O cigarro, o tabaco, hoje tem esse chabu, né, que tá rolando aí com o cigarro eletrônico, esteroides anabolizantes, estimulantes, né, através de anfetaminas, efedrinas e etc. Então, assim, existem muitos aspectos sobre o propriamente o vício, né? E a gente consegue ampliar, assim, um horizonte infinito, inclusive para novos vícios. A gente tem os vícios mais antigos, né, entre aspas, como, por exemplo, ser viciado em jogo. Em vício de jogo que eu digo assim, os vícios antigos, de cartas, de apostas, em que as pessoas perdiam seus bens. E ela tem uma natureza ali totalmente compulsiva e obsessiva por algum transtorno de qualidade egocêntrica e que faz com que essa pessoa busque o prazer, a satisfação e a fuga, né? O anestesiamento ali daquela dificuldade racional, sentimental e etc., com qualquer tipo de vício. E sendo o jogo algo mais antigo, era o que acontecia bastante. Hoje a gente encontra essa mesma qualidade na questão dos jogos eletrônicos, digitais, da internet, essa qualidade subjetiva, né, do virtual, ela faz com que também crie-se um objeto de vício ali muito forte. Mas aqui a minha conversa, ela sempre volta no aspecto de drogas, né, de subterfúgios, de produtos, enfim, todas substâncias entorpecentes que alterem o estado de lucidez, sanidade
e que tem uma degradação realmente física, neurológica, biológica, que destrua de fato o organismo e naturalmente as questões intelectuais, emotivas, até mesmo espirituais, para aqueles que também entendem dessa maneira. Então, o todo da pergunta, por isso que eu estou sendo um pouco mais amplo, porque as perguntas elas estão voltando sempre quase que para as mesmas essências, assim, do tipo, putz, mas será que eu estou viciado? Mas será que isso faz mal? Mas será que eu preciso de ajuda? Então, assim, tem que tentar diferenciar algumas coisas. Eu até me sinto repetindo o assunto, mas eu acho que ele também está de uma natureza um pouco diferente de outras coisas que eu já falei. E eu vou definir um título que faça com que ele fique bem diferente. Mas assim, pensando numa realidade prática, né, dentro dessas perguntas que me fizeram, eu volto ao mesmo ponto que eu sempre retrato aqui. Independente do vício, se ele está fazendo mal para você e fazendo mal para alguma outra pessoa, então ele já entrou num nível de dependência, de compulsão, de obsessão, e isso já não está te fazendo bem. Então ele deve ser tratado com responsabilidade, com amor. Se não conseguir aplicar esses dois modos, né, que seriam os mais bem correspondidos de uma certa forma, então que vá pela dor, que vá, sabe, pela negação, mas então procure uma ajuda. E a outra coisa também é tomar cuidado com os exageros, porque hoje nós estamos vivendo um mundo muito sensível, e faz parte de uma transição. Nós estamos passando por mudanças, né, da existência, dos valores, dos princípios, os direitos, os deveres, as crenças, o acesso, né, de informações, a comunicação. Então muitas coisas elas estão assim bastante intensas, e isso tem gerado novas neuroses, né, novos transtornos, e que muitas vezes são confundidos com o vício, né, o vício de si próprio, o vício de repente de uma vaidade, de um ego, de um apego, que já entra num nível muito mais psicológico, muito mais emotivo, que não seria então propriamente ligado ao álcool e à droga, mas que podem cruzar em algum momento com essas coisas, ou que podem ter se manifestado pelas experiências com o álcool e a droga. Então é muito importante hoje ter o máximo possível de conhecimento, de informação, sabe, de estudos reais, assim, sabe? Eu não estou me colocando aqui nem como uma referência, e também, enfim, eu tento compartilhar a minha experiência pessoal e agora a minha experiência através de estudos e trabalhos na área da dependência química, nessa esperança, nessa intenção de conseguir fazer com que você traduza e encontre aí alguma coisa que seja boa para você. Então, de fato é complexo, né, entender se está viciado, se não está, mas tem que ter essa base única, sabe? Tentar entender se realmente aquilo ele entra numa característica de vício, e estando numa característica de vício, o que você pode fazer para mudar, independente da idade, porque tem pessoas que começam a usar álcool e drogas depois de adulto. Às vezes ela viveu uma formatação um pouco mais padrão que existia antigamente, de estudar, fazer cursinho, vestibular, morar fora, faculdade, pós, aí casa, tem filhos, e sabe, uma série de padronizações, entre aspas, e ali ele não se conhecia, não se aprofundou, e de repente separa e começa a ter uma vida que antes ele não teve. Então começa de repente a ter um contato mais abusivo e excessivo de álcool e drogas depois de velho, entre aspas, né? As pessoas muito parecidas da minha idade, assim, de 40 anos, que às vezes começam agora. E então o princípio de uso ele vai ser muito parecido com de um adolescente. Seria uma descoberta, uma curiosidade, ou de repente
um facilitador, entre aspas, né, de alguma coisa que estava ali talvez recalcada, bloqueada, muito rígida, né, em cima de alguma coisa que ele acreditava ou achava que tinha que ser feita. E o álcool e a droga entra como, novamente, né, um remédio, entre aspas, né, para anestesiar ou para, sei lá, facilitar qualquer coisa ali que no seu estado normal ele não conseguia. Então tem que tomar cuidado unicamente com essas questões. Poxa, se você está usando, sei lá, maconha, se você está bebendo muito, se você está usando outras drogas que existem por aí, obviamente você está usando droga, você tem que entender isso. Sendo isso, todos os riscos que estão envolvidos com o álcool e a droga, eles estarão junto com você. Pode ser uma desgraça absoluta e já dá merda nas primeiras vezes, por causa das questões de criminalidade, tráfico, prostituições, promiscuidades, enfim, todas as naturezas que vêm pesada, né, com a questão do álcool e da droga, aquela mentira, aquele âmbito que muitas vezes está disfarçado com a alegria, enfim, as aberturas de visões e o entretenimento, a festa, o prazer, que não deixa de existir também, mas ele trabalha sempre nesses dois pesos muito perigosos. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode acontecer de dar merda já logo no começo. E às vezes acontece de não dar merda e existir um equilíbrio saudável, tem pessoas que funcionam, ou só vai dar merda lá no final, enfim, e as relações de dar merda, elas são de, poxa, ficar louco de vez, sabe? Aumentar o nível de repente, ansiedade, depressão, sabe? Qualquer coisas assim muito extremas, uma alteração de humor constante, e pode levar à morte, pode levar a instituições, sabe? Então, assim, pode potencializar, inclusive, outros vícios, né? Que talvez não existissem. Então, não é um caminho tranquilo, sabe? É um caminho perigoso. E tem que diferenciar isso. Se você não está usando álcool e droga, mas você já está se sentindo, sei lá, mal por estar vendo muita pornografia, jogando muito, se distraindo muito, passando muito tempo no celular, que também hoje é uma característica muito forte em relação ao vício, enfim, qualquer coisa que esteja tirando uma paz interior, um bem-estar, um conforto, que esteja te trazendo ali algo ruim de fato, que você vai definir. Então, a partir deste momento, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que você confia, procurar algum tipo de ajuda, isso pode ser muito bom para você, até mesmo evitar outros vícios, porque as relações que existem nos vícios, para a gente já fechar essa conversa, elas muitas vezes estão interligadas, como se fossem trampolins, como se fossem etapas, são gatilhos, são passagens, você vai substituindo, migrando, porque a natureza que faz com que a gente fuja, né, ou busque algum tipo de prazer, me colocando assim numa totalidade como nós, ela está totalmente ligada às questões emotivas, sentimentais, a forma que a gente racionaliza, as experiências que a gente teve, as expectativas do futuro, muitas frustrações, ou também muitas conquistas, então muita sensação de recompensa, de merecimento. Sempre está num extremo, sabe? Num espectro totalmente extremista. É difícil existir assim uma pessoa que desfrute, né, entre aspas, de álcool e droga numa sanidade. Existem, eu não estou aqui para dizer que isso é ruim ou bom, mas a realidade do vício, qualquer que seja, ele é ruim porque te tira de um estado pleno. Então, tem que entender todas essas coisas. Para a gente fechar essa conversa, eu vou responder todas essas perguntas que ficaram muito parecidas, com todas essas respostas também muito parecidas, que uma das bases assim que ajuda muito e que é muito importante para qualquer tomada de decisão ou qualquer escolha, sustentação de escolha ou
flexibilidade entre as escolhas é o nível de conhecimento sobre aquilo que está acontecendo com você em relação àquilo que você entendeu que é vício, que é dependência, que pode ser droga, que está fazendo mal. E como você vai fazer para trabalhar em cima disso para que se transforme em algo bom e, enfim, que você também consiga ter aí momentos prazerosos, saudáveis, felizes, porque no final das contas é basicamente isso que todos desejamos, ok? Mas ficamos por aqui hoje. Se quiser falar comigo, essa conversa ela tá bastante ampla, dá pra gente entrar em vários assuntos específicos e a gente consegue também conversar de uma forma mais pontual, então fica o convite para me chamar, me procurar, se quiser comentar aqui a gente também vai ampliando a conversa, mas eu acredito que pelo menos uma explanação um pouco mais ampla, né, sobre as características de ter um vício, estar viciado, o que é o vício, podem ser entendidas dessa maneira também, um pouco mais ampla, para que haja um conhecimento pessoal e procure então algo mais específico naquilo que você identificou e reconheceu, ok? Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade e valeu!